Lançado em 1989, O Cemitério Maldito é uma adaptação cinematográfica de um dos livros mais populares do autor Stephen King, explorando um cemitério indígena capaz de trazer de volta à vida qualquer ser morto e enterrado nele. Porém, o ser não volta completamente normal. E aí galera, meu nome é Arthur Viana e eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu me lembro muito claramente de assistir esse filme no SBT, de madrugada. Porém, eu tô achando que é efeito Mandela da minha parte. Eu não sei se isso se deve ao fato dele ter uma vibes de filmes que passavam no SBT, sabe? Porém, quando eu procurei a chamada dele na televisão pra ter certeza, eu só encontrei chamada na Globo, na tela quente, no Intercine. Cemitério Maldito, hoje em tela quente. Intercine, inclusive, que quem se lembra da chamada do Intercine, que dava um negócio ruim na gente nos anos 2000. Eu assisti de madrugada, mas foi na Globo, porque eu me lembro que foi de madrugada e eu fiquei completamente aterrorizado, porque era começo dos anos 2000, eu era novinho, e esse filme funciona quando a gente é novinho. Mas vou comentar basicamente. Na época, 1980 até começo de 1990, super funcionou. No home video, então, que é aquele lance de alugar o filme pra assistir em casa ou comprar a fita, nossa, deu muito dinheiro pra produtora. E tornou o filme bem popular. Porém, com o passar dos anos, eu não sei, sabe? Eu não sei se o filme ainda funciona, hoje principalmente. Mas de qualquer forma, é um filme divertido? Ele é divertido. Ainda assim, quando a gente fica explorando as nuances dele, ele passa uma sensação de que faltou algo. Parece que tinha mais coisa pra ser desenvolvida e não foi. Fica aquelas perguntas no ar. Ficaram perguntas pra mim, pelo menos. E hoje a gente vai desvendar tudo, tá? Menos as coisas que não tem explicação. Essas que o Stephen King parece que deixou pra lá. A não ser que tenha explicação no livro, que eu não li. E aí, se você ler o livro, obviamente fique à vontade nos comentários pra poder me responder as dúvidas que eu fiquei a respeito do filme, tá? Então se ajeita aí, que hoje é terror, hein? Eu sei que vocês gostam de filme de terror, né? Hoje é O Cemitério Maldito. Bora conhecer essa pérola? E um fato interessante sobre o livro que deu origem ao filme é que o Stephen King, ele não gosta desse livro. Ele nunca gostou muito de O Cemitério Maldito. Isso porque ele próprio concorda que o filme não tem esperança, sabe? O filme tem aquela ponta de verdade, né, que a gente vai ver mais pra frente depois que passar alguns eventos do filme. Aí eu vou dizer pra vocês o que era realidade na vida do Stephen King. Então ele se baseou muito em alguns acontecimentos traumáticos que perseguiram ele enquanto ele tava escrevendo esse livro. Então foi tipo meio que um desabafo dele. Só que no final das contas ele considera um dos livros mais perversos dele, porque parece que no final das contas não tem esperança pra ninguém, sabe? Não tem otimismo, não tem um final feliz, no mínimo feliz. Tanto que nessa entrevista de 2006, quando ele falou tudo isso, ele falou que a maioria das vezes ele pede pra mulher dele, a Tabitha, dar uma olhada, ler o livro antes dele mandar pra editora. Só que dessa vez ele nem quis. Ele simplesmente terminou, arquivou o livro, deixou lá no canto e começou a escrever outro que era Christine, o Carro Assassino. E aí alguns livros foram publicados antes de O Cemitério Maldito, de Pet Sematary, até que ele encerrou o contrato com uma das editoras dele, que lançava os livros dele, só que no contrato constava que ele tinha que entregar mais uma obra. E aí, pra poder dar aquela finalizada, ele foi e deu O Cemitério Maldito pra eles publicarem, mas nem revisou nem nada, só deu, falou bem assim, pode publicar. E ele próprio assume que se não fosse isso, provavelmente ele nunca teria publicado O Cemitério Maldito. Pra no fim das contas, o livro ter se tornado um dos livros mais populares e queridos do Stephen King, por incrível que pareça. O filme não é lá, né? Não tem esse peso, mas o livro tem. Vamos lá entender que filme é esse. O filme começa com a chegada da família Creed ali na nova casa, que eles acabaram de se mudar porque o pai da família recebeu uma oferta de emprego em um hospital local, ele é médico, e aí eles acabaram se mudando de Chicago pra essa casa deliciosa, a esposa, os dois filhos, a Ellie e o Gage, e eles estão ali tendo o primeiro contato deles com o quintal na frente da casa, e a gente percebe que tem uma rodovia perigosíssima que passa do lado da casa. Gente, é literalmente do lado da casa que passa essa rodovia. E os caminhões passam a milhão nela. Eu sempre me perguntei, é viável morar num lugar desse? É viável assim, é real? Porque pelo que eu sei, as locações elas são reais, tá? Tipo, essa parte de fora, pelo menos, ela não é estúdio. E eu acho que a parte de dentro também não é estúdio. Mas a parte de fora é certeza, não é estúdio, são locações reais. Eles encontraram uma casa que fosse de frente pra outra. Por quê? Na história real, o Stephen King, de fato, um dia se mudou pra uma cidade no Maine pra
poder lecionar em uma universidade. Aí foi ele com a esposa e os filhos. E de fato, ele também morou próximo a uma rodovia. E aí ele falava que o principal era que a casa fosse uma casa estilo americana de frente para uma casa que parecesse casa de fazenda. E eles conseguiram achar essas duas, que é perfeita. Ou seja, alguém realmente morava ali. E eu fico pensando, mano, não é só perigoso ser atropelado nessa avenida, né? As crianças serem atropeladas ou coisa do tipo. É perigoso um carro vir, ou um caminhão sem direção, e bater na casa. Eu acho horrível, eu achei horrível esse lugar, acharia horrível morar aí. O fato é que pra gente já ter um gostinho do que vai rolar, o filho mais novo, o Cade, ele acaba saindo, assim, os pais por um minuto que estão dando uma olhada na menina, né, mais velha, ele acaba indo pra avenida, um caminhão vem, mas ele é salvo pelo Judge, o vizinho bondoso, né, o velhinho bondoso que mora na frente. Não, amiguinho. Essa estrada, não. Assim, a ideia é que ele seja um velhinho bondoso, e a equipe desde sempre quis esse ator pra interpretar, que ele é super famoso nos Estados Unidos, ele fez o primeiro Frankenstein e tal. Só que pra mim, ele tem mais cara de Psycho do que de velhinho bondoso, vocês não acham? Eu não sei, esse homem tem cara de vilão, não de velhinho bondoso pra mim, mesmo quando ele ri pior ainda. De qualquer forma, ele dá as boas-vindas, né, pro casal, pros filhos, e aí a menininha, ela comenta que ela viu um caminhozinho, ela fala, ai, pra onde que leva aquele caminho? Aí ele faz uma cara assim, né, ele fecha a câmera, vai dando aquele close. Aí ele fala, um dia eu conto pra vocês aonde leva aquele caminho, com aquele ar, sabe? Tipo, mano. Vou levar vocês lá um dia. E também vou contar a história. Depois que se instalarem. Eu? São essas direções que alguns filmes dos anos 80 acabam ficando datados, porque, tipo, muda a expressão deles, sabe? Tipo, se fosse real, né? Se a gente tá falando aí de uma interpretação mais natural, digamos assim, obviamente eu ia virar e ia falar, não, você vai falar agora, você não vai falar depois. Que isso? Tava tudo bem, de repente você fechou a cara, parece que deu dor de barriga em você, pois eu falo. Que isso? Não, você vai falar agora, você tá ficando louco. Agora! Eu ordeno. E assim, o tempo todo passa caminhão nessa rodovia. O tempo, all the time. Pra lembrar a gente que ela é muito perigosa. A direção falou, olha, se tem uma coisa que o povo não vai esquecer nesse filme, é que passava caminhão na frente dessa casa. Ok? Bom, logo no dia seguinte ele já mostra pra família pra onde que vai aquele caminho, e trata-se de um cemitério de animais, né, que inclusive tá escrito errado. Parece que o Stephen King quis que estivesse escrito errado, porque ele também já teve contato com um cemitério de animais, que era muito parecido, segundo ele na entrevista que ele deu, inclusive no set de gravação. Ele falou que a equipe de arte recriou muito bem o cemitério que tava na cabeça dele, porque era muito parecido com o que ele se lembrava, esse cemitério aí do filme. E ele se lembrava que a placa também tava escrita errada, então a placa no filme também tá escrito errado. O Stephen King, gente, ele foi o roteirista, tá, desse filme. Quando eles foram fazer, chamaram ele. Então ele escreveu o livro e escreveu o roteiro do filme, e ele falou, vou tentar fazer o filme o mais parecido possível com o livro. Por isso que eu acho, tem algumas coisas que não vão ter explicações, tá? Mas, como eu falei, espero que vocês que leram o livro comentem aí embaixo. E como eu disse pra vocês, um cemitério de animais. O vizinho bondoso explica que ele foi criado porque a rodovia mata muitos animais. Os cachorros, gato, papagaio, tudo, porque os caminhões passam a milhão e os animais, na maioria das vezes, tá ali brincando e tal. Então muitas crianças perdiam seus animais de estimação. Pra poder meio que acalentar o coraçãozinho delas, eles criaram esse cemitério de animais pra que elas pudessem se despedir dos animaizinhos, sabe? A mãe acha horrível, acha mórbido, acha péssimo as crianças terem essa relação esquisita com a morte. E quando eles voltam pra casa, logo a filhinha do casal fica em pânico, que ela fala bem assim, ai, será que meu gato vai morrer? Porque eles têm um gato chamado Church, tá? Esqueci de comentar no começo quando eles chegaram, mas eles têm um gato chamado Church. Essa menina é obcecada por esse gato, ela ama, ela dorme com o gato, é uma coisa assim fantástica o gato na vida dela. E ela ficou morrendo de medo, chorou no colo do pai, falou que não queria que ele morresse e tal, né? O roteiro já falando pra gente quem é que vai morrer aqui primeiro, né? Porque vai ter gente que vai morrer. Bom, passa mais um dia e o pai vai finalmente trabalhar no hospital, só que aí quando ele chega lá, já tem um atendimento terrível, um cara chamado Pascal, Victor Pascal, que tomou-lhe uma sabugada na avenida, caminhão passou nele, porque assim, não passa carro nessa avenida, só passa caminhão. Passou nele, ele já chegou morrendo já, na hora que o Luiz estava pra atender ele, e aí ele vira pro Luiz antes de morrer e fala uns negócios do cemitério. O solo.
Fala o solo do coração de homem. Fala uns negócios lá super esquisitos. E o Louis fica em pânico, não com as coisas que ele falou, e nem pelo fato dele estar quase morrendo e reviver só pra falar, só pra soltar essa fofoca. Mas pelo fato dele ter sabido o nome dele. Ele falou, mas como é que você sabe meu nome? Os dois nunca se viram? Como sabe meu nome? Fica aí essa incógnita. Só que aí à noite, esse cara aparece em espírito, acorda o Louis e leva ele lá no cemitério pra poder falar pra ele uns negócios. Uma coisa interessante desse filme dos anos 80 é que eu amo, tá? Esse climão. Um climão ruim de noite, é uma neblina densa, é uma essa fumaça que vai saindo do chão. E é muito engraçado porque na vida real não existe essa fumaça, né? Quando eu ia pra Minas, quando eu era pequeno, até, né, um tempo atrás, não até um tempo atrás eu era pequeno. Quando eu era pequeno e até um tempo atrás, né? De noite tem neblina, lá em Minas tem muita neblina, porque é bem interiorzão mesmo, sabe? Nunca que o chão ficou desse jeito. Mas nos filmes eles entregam desse jeito e a gente compra, né, essa ideia. Eu acho maravilhoso, eu adoro essa fumaça densa no chão, eu adoro esse climão. Meu sonho, como eu disse pra vocês, é dirigir um filme e ele ia ter uma pegada de filme dos anos 80, eu ia botar essa fumaça, ia ser tudo. Ele chega no cemitério junto com esse homem, que assim, primeiro que eu tenho que falar que ele acorda com esse espírito na frente dele, ele não se assusta, tá? Ele não grita nada. Eu gritei assistindo e ele não gritou. Pra ele tá tranquilo. Ele desce, vai, segue e chega no cemitério. Ele fala bem assim, ó, é o seguinte, aqui é o máximo que você pode vir, tá? Passou dali, o bicho pega. Não passa dali. Aí ele aponta, aí faz uma luz, assim, um negócio todo tenso, né? Que eles querem passar atenção pra gente. E ele fala, ó, não cruza essa barreira, nunca. Legal? Quando o Louis acorda, ele acha que ele sonhou, né? Do nada ele começa a ter um negócio lá no meio do cemitério, ele dorme, aí quando ele acorda, ele tá na cama dele. Ou seja, ele fala bem assim, ah, sonhei. Quando ele puxa a coberta, o pé dele tá cheio de lama, o que me deu uma agonia. Eu desço já. Que eu falei, como é que você dormiu com o pé assim? Como é que a sua esposa não sentiu a lama? Como é que ela não falou, escuta, que lama é essa? Que porquice é essa, gente? E aí, o que acontece? Esse personagem, ele acaba tendo uma certa importância no filme. Esse cara que morreu. Só que não existe muito desenvolvimento dele. A gente não sabe quem que é ele, por que que ele fez o que ele fez. E eu acho que é aí que tá o problema de algumas adaptações do Stephen King e tá o problema quando o próprio Stephen King adapta o livro dele. Por quê? Ele acha importante esse personagem, que ele tem apego, né? Aquelas pessoas que têm apego às coisas que fazem. Então ele tem apego à obra dele. Ele fala, não, é muito importante que a gente bote esse cara aqui. Em que contexto? Não tem contexto. Eu não entendo, tá? Isso já vai ser uma pergunta pra vocês que no final vou comentar de novo. Eu não entendo quem é esse homem, da onde ele veio, por que que ele faz isso e pra onde ele vai, mas principalmente por quê? Por que que ele age como um anjo da guarda? Só porque o Louis tentou salvar ele quando ele tava lá quase morrendo, que ele foi atropelado? Não é possível. É muito vago isso. Bom, eles se instalaram na casa, já tá tudo certo, vem o dia de ação de graças, que lá nos Estados Unidos, né, um super feriado, tem que passar em família, né, toda uma questão. E a esposa vai pra casa dos pais dela, que não gosta, tá, do Louis. Também, assim, ó, se alguém lê o livro, me explica por que os pais dela não gostam do Louis. Ela vai pra casa dos pais com os filhos e ele fica por causa dos plantão que ele tem que dar no hospital. Só que acontece, enquanto eles estão lá, o gato é morto. Sim, atropelado. O vizinho bondoso chama o Louis e fala bem assim, ó, seu gato tá morto. Ele chega, o gato tá duro no chão. Ele chega e bota o dedo no pescoço do gato. Você tem dúvida que esse gato tá morto? Não tem. Ele descola o gato do chão assim. Fala, realmente, acho que ele morreu. Mentira! E aí ele comenta que a Ellie vai ficar arrasada, que ele não sabe nem como é que ele vai falar pra ela que o gato dela morreu. Aí o que que o Judge fala? Ah, vamos enterrar ele, mas vamos enterrar num lugar diferente. Não vamos enterrar lá no cemitério de animais, não. Vem comigo. Ele vai e leva o Louis lá pra cima, né? Ele passa aquela barreira que o espírito lá do Pascal falou pra ele não passar. Ele sobe e chega, é um cemitério indígena. E aí o Louis fala, pode enterrar o seu gato aí, que vai dar tudo certo. Ele acende o cigarro dele e fica olhando. O Louis vai lá, enterra e volta. Quando ele volta, a filha dele liga pra ele e fala assim, ai papai, como é que tá o gato e tal? Ele, não, o gato tá zerado, tá maravilhoso e tal. O Judge chega nele e fala, mó climão. Ele fala, não fala pra ninguém o que a gente fez. Quando falar com eles, nenhuma palavra sobre o que fizemos hoje. O que foi que fizemos hoje, Judge? É o nosso segredo. O jeito que ele fala, eu falei, deu merda. Assim, é um clima horrível. Fica um clima horrível, eu imediatamente ia ficar desesperado e ia falar, o que
foi que a gente fez? Só pra eu saber. Você tá brava? Por que eu não posso falar pra ninguém que eu enterrei o gato da minha filha lá em cima? Por quê? O que a gente fez de errado? Você me botou numa cilada? Você me botou numa cilada, seu velho. Mentira, ele é bondoso. Ele é bondoso, mas ele é sem noção, tá? Tá aí também outra coisa que eu não sei se o Stephen King... Porque o Stephen King tem isso, né, gente? As obras do Stephen King, ele desenvolve muitos personagens. Todos os personagens têm... Às vezes assim, ó, o personagem, ele é só o cara que vende bala. A gente descobre quem é esse homem, quem é a família dele, quem é a esposa, como que foi a infância. Tudo. O Stephen King, ele tem isso. Então, na hora de transformar num filme, tem que ser um roteirista bom, que consiga jogar pra gente quem que são esses personagens, sem a necessidade desse background, porque eu não entendo direito por que esse Lud é desse jeito, Judge é desse jeito. Olha, Lud, do nada. Eu não entendo, sabe? Mas ele é. Então, deve ter um background a história dele, e a gente não sabe, porque no filme não mostra. Claro, mostra uns flashbacks, mas assim, é coisa rápida, coisa boba. O fato é que no dia seguinte, o gato tá de volta, vivo, e o Luis fica em pânico, que ele fala, meu Deus, como que ele tá vivo? Ele pega o gato, e ele fala que o gato tá fedido. Tá um fedor de podre esse gato, puta que pariu, ele tá meio sujo até, sabe? Que nojo. E o gato, primeiro ele tá esquisito, fala, né? Eu sei que no livro fala que o gato ele se movimenta de uma maneira mais lenta, os olhos dele brilham em uma cor dourada e ele fede. No filme não deu pra ele se movimentar de forma lenta, né? Porque é um gato. Mas em várias cenas a direção conseguiu fazer com que o olho do gato ficasse com brilho, sabe? E eles deram um aspecto pro gato pra dizer que o gato tá fedido, né? Então pelo meio molhado, uma coisa meio com sangue, assim, um negócio meio esquisito. E é aí que o Judge explica pro Luis o que foi que eles fizeram, o que acontece. Ele fala que quando ele era pequeno, uma vez, ele perdeu o cachorro dele, né? Morreu. E ele ficou muito triste. E aí um cara que sabia desse cemitério indígena levou o cachorro dele, enterrou lá em cima. E o cachorro dele voltou. Só que ele voltou todo esquisito, já querendo atacar a mãe. Voltou, a mãe do menino. Voltou todo doido. Ele ficou feliz de ver o cachorro, mas em seguida ficou horrorizado, porque o cachorro não era o próprio cachorro. E aí quando o cachorro morreu de novo, ele foi e enterrou o cachorro naquele cemitério de animais. Ou seja, aquele cemitério de animais, ele não é também tão novo, sabe? Do jeito que ele falou no começo do filme, eu falei bem assim, ah, é uma coisa recente. Não, não é. Quando ele era criança, ele enterrou o cachorro dele ali, ou seja, é um cemitério que existe há muito tempo. Ou seja, essa rodovia mata a gente faz tempo. Cadê a sinalização, gente? Cadê o governo dos Estados Unidos pra poder colocar uma lombada nessa rodovia, pelo amor de Deus? Faz 50 anos que ela mata animais? Pelo amor de Deus. Gente, isso não existe. E aí o Luis pergunta, né? Ele fala bem assim, já enterraram pessoas lá em cima? O velho fica em pânico, fala, não, tá doido? Até derruba, assim, as bebidas, fala bem assim, não, que pergunta é essa? Pelo amor de Deus, nunca fizeram isso. Seria, né, contra a humanidade. Sei não, viu, seu velho? A família volta pra casa, a menina fica felicíssima de ver o gato dela. Ai, o gato Church. Só que ela fala bem assim, nossa, que podridão, que fedor que dá esse gato. Como é que pode o gato tá fedendo desse tanto? Ela fala até que vai juntar a mesada dela pra poder lavar o gato. E é aí que, quando eles vão dormir, a gente descobre uma história da esposa dele, né? A esposa dele começa a contar uma história do nada sobre uma irmã dela que tinha uma doença muito rara que deixava ela degenerativa, né? Meio a coluna dela entortava, alguma coisa assim, na cama. E ela ficava se definhando. E ela conta que foi um terror, que a família queria que essa irmã morresse. Eles tratavam a irmã como um segredo, deixavam ela lá no quarto, lá nos fundos, trancada, sabe? E ela falou, e eu tinha que alimentar essa minha irmã, e eu tinha medo dela. E aí eles falam que teve um dia que ela se engasgou e suplicou, né, porque ela tava meio morrendo, e ela foi lá e deixou a irmã dela morrer, porque ela falou bem assim, aí ela se culpa, porque ela fala bem assim, cara, parece que eu queria deixar ela morrer, parece que eu não queria. Essa história é jogada pra gente do nada no meio do filme. É meio assustador? É meio assustador. As cenas são assustadoras? São também. Deus, ela está engasgada. Zelda está engasgada. E eles vão voltar e eles vão dizer que eu a matei. A gente entende que a mulher tá em pânico com essa memória vívida. Mas, e aí? Como é que fica? E aí? Não sei, sabe? E aí fica nisso. Eu nunca entendi direito essa mãe, porque o personagem dela nunca me parece... Ela em momento nenhum me parece mãe, sabe? Apaixonada pelos filhos. Em momento nenhum ela me parece dona de casa. Em momento nenhum ela me parece mulher de negócios que trabalha. Ela não me parece nada. Mas também nem o marido também não parece muito médico pra mim. Mas ela não me parece muito nada. Então eu não consegui entender qual que é o impacto dessa história que ela contou pra ela no filme. Fica jogado. E aí o fatídico acontecimento, tá? Um tempo depois eles estão ali fazendo um piquenique, estão empilhando um pipazinho, então, né, que eles chamam de papagaio, nessa época dublavam como papagaio. Bom, uma hora o pai tá empilhando pipa com o filho, é aquele momento, né, família dando risada com o Judge aí no meio,
que eles convidaram, né, pra, sei lá, acho que eles viraram tipo uma grande família. A grande família. O menino, um descuido, tá? É uma olhada pra trás que eles deram, o menino corre atrás da linha do pipa, vai pra avenida. Lá vem um caminhão e aquilo lá acontece. O garotinho é atropelado e morto por esse caminhão. Gage! Go, Gage! Terrível, né? O pai dá um grito, a mãe fica desesperada. Terrível, terrível. Isso é um acontecimento horrível, é uma fatalidade total. Uma tristeza, eles enterram o garoto, né? É até meio que corrido essa questão de enterrar o menino, né? Eu achei que eles deviam ter desenvolvido um pouco mais a questão de a mãe, na primeira noite, quando o filho tá lá, né? No IML, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, se é IML, enfim, quando o filho tá lá, né? O corpo do filho tá lá. E aí a mãe tá em casa, pra poder mostrar essa mãe como que ela ficou. Por que que acontece? A gente precisa saber que eles são muito ligados a essas crianças, que eles são assim, que essas crianças são a vida deles dois, que essas crianças é a vida deles dois. Essas crianças são a vida deles... Ih, não sei, hein? Como é que conjuga aqui singular plural, hein? Como é que conjuga? Não, como é que verbaliza o babado? Não sei. Mas enfim, a gente não tem essa sensação. Eu queria ter essa sensação de desespero e a gente não tem. O pai fica, claro, desesperado, né? Fica aquela coisa... Mas parece que é uma coisa assim que, cara, a gente vai superar. Não parece uma coisa assim, a gente não vai superar a morte desse menino. O Luiz vem de noite, depois do velório, enterro e tal do menino, e fala, eu sei o que você tá pensando e você não pode fazer o que você tá querendo. E ele fala, não tô pensando em nada, Judge. E ele fala, eu sei que você tá querendo enterrar ele lá no cemitério indígena. E aí o Judge começa a falar bem assim que ele acha que a culpa é dele. Que o fato dele ter levado o Luiz pra enterrar o gato lá em cima despertou as forças malignas que existem naquele cemitério e fez com que o filho deles morresse pra que um corpo humano fosse enterrado lá em cima. Então é como se o cemitério tivesse uma energia maligna ali, sabe? Uma coisa que precisasse de pessoas sendo enterradas ali pra poder fazer maldade, coisas do tipo. E aí que o Judge conta que há muitos anos atrás um pai perdeu o filho depois da Segunda Guerra Mundial. Ele não se conformava em enterrar o filho dele lá nesse cemitério. O filho dele voltou à vida, só que o filho dele voltou todo doido, fazendo maldade, comendo terra, procurando pedaços de corpo pra comer, uns negócios muito loucos. A população vendo o que estava acontecendo, se reuniram, inclusive o próprio Judge, que nessa época já era grande, e falaram, vamos matar esse cara. Tocaram fogo na casa e mataram tanto o pai quanto o filho. Mataram o filho pela segunda vez, né? Porque foi um bagulho sobrenatural, esquisito, maligno, horrível. Então ele fala, não faça isso com seu filho, eu sei que você tá pensando nisso, não faça isso. Bom, como o clima tá horrível ali naquele momento, a esposa decide ir pra casa dos pais que odeiam o Luiz, e eu não entendi, como eu disse, né? Se alguém souber no livro ficar uma coisa mais clara de por que os pais odeiam o Luiz, explica aqui pra gente, porque no filme não fica claro. Ela decide ir, né, pra casa dos pais com a filhinha dela, pra dar um tempo, e o Luiz fala, eu vou ficar um pouquinho, que eu tenho uns negócios pra fazer também no hospital, vai lá, fica lá, dá essa esparecida, tranquila. Nada. Sabe o que ele faz? Ele vai, exuma o corpo do filho dele, tira da cova, abraça, é uma cena toda esquisita, e fala, vou te enterrar lá em cima. Leva o menino lá em cima e enterra. Só que acontece, a filha deles é meio sensitiva, é meio Márcia sensitiva, a menina. Ela sonha com o Pascal. Lembra do Pascal? Aquele cara lá? Ele virou anjo da guarda, meio que anjo da guarda. Ela sonha que ele vem falar pra menina, pra Ellie, que o pai dele tá pretendendo fazer uma coisa terrível, horrível, que o pai dele não pode fazer. Pascal disse que papai vai fazer uma coisa muito ruim. Meu anjo, quem é esse Pascal? Ele é igual ao bicho-papão? A Ellie acorda gritando, chama a mãe dela, conta. A mãe dela fala, não, você só sonhou, não existe nada disso. Liga pra casa, ninguém atende. Ela liga pro Judge. O Judge atende e fala, eu não vi o Luiz, ele sumiu. Ela fala, pois é, ele não tá em casa também. Logo o Judge se liga, fala bem assim, acho que ele foi fazer merda. E ele faz mesmo. Ele enterra o filho dele lá no cemitério indígena. Realmente, assim, bota lá e vamos ver no que vai dar. Volta pra mim, meu filho. A Rachel, a Raquel, ela fica desesperada e pega um voo e fala, eu vou voltar pra casa agora, imediatamente. Eu não sei onde eles estão, acho que é Chicago que eles estão, sei lá. Ela pega um voo e ela fala, eu vou voltar pra casa agora. E esse cara que tava morto, o Pascal, ele ajuda ela. Ele segura, ele dá um jeito de segurar a porta do avião pra ela. Ele fica soprando pra moça que aluga carros respostas pra ela poder dar pra Raquel a respeito de um carro que tem lá, que ele tá todo amassado, mas a Raquel fala, pode ser esse aí mesmo. Não tem mais nada. Mas e aquele mais antigo, o que está com o arranhão na lateral? Eu tenho um carro mais antigo. No meio do caminho, a Raquel explode o pneu dela, ela cai. Aí esse fantasma fala bem assim, putz, estão tentando impedir você de chegar. E ela meio que sente, ela fala bem assim, tem alguém aqui, né, na hora do que ele fala perto do carro. Então a gente percebe que ele é como se fosse um anjo da guarda. Mas quem é esse homem? Da onde que ele veio, sabe? Não... Quem é ela?
ela acaba pegando carona com um caminhoneiro e vai. O Louis volta pra casa, muito que bem, fala agora é só esperar. Espera pra ver. Naquela mesma noite o menino volta à vida. Tá. Só que assim, ele volta e ele não é só uma criancinha. Ele é uma criança super dotada, ele é uma criança super inteligente. Porque ele volta, ele vai na casa dele em silêncio, pega o bisturi do pai e vai lá na casa do Judge. E fica chamando o Judge. O Judge logo cata, que parece que é o Kate. Ele fala, mano, é você? E o menino, e aí é ruim, né? Quem está aí? Porque aí é um adulto dublando uma criança. E aí quando é a risada, é a risada da criança. Mas quando é a voz de um adulto fazendo a voz da criança. Ridículo, assim. É ridículo, gente. Olha, nos anos 80, pelo amor de Deus, viu? As dublagens de criança era terrível. Venha, eu brinco com você. O Judge sobe pra ver cadê o menino, e aí ele pega uma faca, que parece que ele já sabe que o menino... Parece que o Judge, assim, ele já tá a pá de tudo, sabe? Não precisa nem me falar, eu já sei que é o menino ressuscitado lá do cemitério indígena. Só que na hora que ele abaixa pra ver debaixo da cama, a gente vê a mão do menino saindo e, tipo, claramente é uma mão fake. Não dá. Isso aí não é a mão de uma criança, de jeito nenhum. E aí ele vai lá e passa o bisturi e corta o tendão do velho. O Judge fica sem reação, ele fica, né, pretérito com o que acabou de acontecer, porque é a única explicação que tem pra isso. A criança vai lá e navalha a cara dele todinha, assim, passa o bisturi na cara dele todinha. Ele cai, meio já que morto. O menino vai lá, morde o pescoço dele e arranca, assim, os negócios. É super creepy? É super creepy ver uma criança assassina, demoníaca, esquisita. É super creepy. Só que eu não entendi por que essa criança voltou tão inteligente, voltou tão adulta, sabe? Sendo capa... É o Chuck, praticamente. É o Chuck. O que é que acontece quando a pessoa volta? Quem que é o ser que volta? Porque é a criança, com as memórias da criança, porque, né, sei lá, sabia o nome do Judge, sabe o nome da mãe, porque a mãe vem a seguir. Mas, e o que mais? É um corpo sem alma? Ou é uma alma demoníaca? Quem que é? É você, Satanás. A Rachel, que voltou pra casa, chega. Aí ela é meio que atraída pra casa do Judge, né? Tem uma hora até que ela parece que ela tá escutando a irmã dela, chama ela, aquela irmã lá esquisita, lembra? E ela fala, ai, você me deixou morrer, você sabe que me deixou morrer. Quando ela chega na casa que ela entra, que ela tá procurando o velho, quando ela entra no quarto, a irmã dela tá lá do nada, a irmã dela vem e olha pra cara dela, assim, tipo... Sair de uma cama, nunca mais sair de uma cama, nunca mais. Inclusive, uma curiosidade, essa mulher foi interpretada por um ator, sabia? Era um homem com uma máscara montada aí pra parecer uma mulher meio esquisita. Quando essa mulher desaparece, ela vê o filho dela, né, o Kate. E ele vem esquisito, ele vem vestido exatamente como num quadro que a gente vê lá na casa dela, lá dos pais dela. Eu não sei qual que é a ligação aqui, tá? Mas ele vem super esquisito, a criança com uma roupa esquisita, com uma bengala. É meio desconfortável essa cena, tá? Não vou negar, não. Ficou bom isso aí, ficou bizarro. Ela tá incrédula, o menino tá vindo com um bisturi na mão, ela, como se o menino não estivesse segurando nada, abaixa pra poder abraçar o filho dela e o filho dela mata ela, só que a gente não vê, a gente só sabe que mata por causa dos sons. Também não sei como, gente, porque assim, eu sempre penso, né, é uma criança. Essa com certeza tem um peso de criança, porque diz que o Chuck não pesa igual um boneco, né? Ele tem um peso de humano, sei lá. Mas essa criança, com certeza, assim, é um chute. Acabou. O Louis acorda do sono dele, percebe que tem umas pegadas, umas sujeiras na casa. Aí ele recebe uma ligação, e na ligação é o menino, o Cade, falando que brincou com o Judge e com a mamãe. Disse que não podia mais conversar. Tô na casa do Judge, papai. Você vem pra cá brincar comigo? E ele fica desesperado, que ele fala bem assim, não, tá, tem uma coisa muito errada. Parece que ele já sabe que o filho dele, né, é um assassino. Ele sobe e percebe que o bisturi dele não tá no lugar. Ele enche umas seringas com morfina e vai lá pra pegar o menino. Ele já vai decidido a matar a criança, ou seja, ele não sabe em que estado se encontra a criança, mas ele já vai decidido a matar a criança. Eu não entendi. Chegando lá, ele dá de cara com o gato, com o Church, que tá, tipo... né, não quer deixar ele entrar na casa e tal, parece que tá protegendo o menino. Ele engana o gato com o bife lá, pega o gato,
dá a seringada nele, o gato morre. Ele entra. Quando ele entra, ele encontra o corpo do Judge lá em cima. E o filho dele tá, tipo, tirando o sarro dele, assim. Tá tipo... Ele corre, de repente o corpo da esposa dele cai, pendurado por uma corda. Eu não entendi. Eu fiquei pensando, essa criança fez isso? Essa criança escondeu o corpo do Judge lá de baixo, depois subiu o corpo da mãe, amarrou numa corda e colocou. Essa criança fez isso. Mas que criança é essa? Que força é essa que essa criança tem? Aí tem um fight, né? Entre esse menino e o pai. Eles têm uma briga boa, como se o pai não fosse, né? Sim, pelo menos 5 vezes o tamanho dessa criança. E por fim, ele consegue dar uma seringada no menino. E é boa a cena da seringada, hein? Eu fiquei pensando, como que foi que eles fizeram isso? Porque o menino é bom, realmente, tá? O garotinho, ele é bom. Eu sei, né, dos bastidores que eles queriam gêmeos. Eles sempre contratavam gêmeos pra fazer esse tipo de filme, porque tinha as horas de trabalho que não podia exceder, né, de uma criança fazendo filme e tal. E aí gêmeos é sempre assim, 4 horas, né? Acho que é 4 ou 2 horas, sei lá. Usa 2 horas um, 2 horas o outro. Então, maravilha. Só que esse menino, ele foi tão bom que a produção, né, o próprio Stephen King, todo mundo queria convencer o pessoal de aprovar ele. E no fim aprovaram, porque ele é bom, o menino. Ele consegue fazer umas caras, ele consegue realmente entregar. E aí eu queria saber como é que foi essa cena dele dando essa seringada no pescoço, porque o menino age como se realmente a seringa estivesse entrando, e parece que a seringa entrou, sabe? Eu achei muito bem feita essa cena. E aí o menino, ele fica tipo, você fez uma coisa ruim. Aí ele, na dublagem, ele fala bem assim, isso não é justo. E aí ele sai. Mona. Eu ri um pouco, tá? Não é justo. Não é justo. Não é justo. Eu realmente dei um pouquinho de risada quando ele falou, isso não é justo, e sai. Esse menino, inclusive, ele ficou famoso, tá? Ele fez outros filmes. Ele é o menino, se eu não me engano, daquele meme que é o menino fazendo assim... É ele. O Luiz decide que ele vai botar fogo na casa, então ele toca fogo no filho dele, o fogo corre, pega, mata o filho dele assim já logo de cara. E aí ele vai tocar fogo, né? Então o Judge vai pegar fogo, a casa vai pegar fogo. Eu não entendi, tá? Porque que ele tocou fogo na casa inteira, era só sumir realmente com a criança. É porque aí depois ele ia ter que explicar, sei lá, pra polícia, né? E aí toca fogo, vira tudo cinza. Mas eu não sei, né? Porque também vai vir o pessoal, essa casa vai estar pegado fogo, vai estar o corpo do velho lá em cima, ele vai ter que explicar. Enfim, né? Isso aqui deixa pra lá, né? Só que ele sai com o corpo da esposa dele na mão. Ele atravessa e o Pascal aparece de novo e fala bem assim, Luiz, não piore as coisas. Aí ele fala bem assim, eu demorei demais pra enterrar o corpo do meu filho. A minha esposa acabou de morrer, o dela vai dar certo. O do meu filho não deu, mas o dela vai dar certo. Ele leva a esposa dele pra enterrar ela também, pra ela voltar à vida. Ele tá insano já, né? Ele tá muito louco, ele tá dominado pela energia do cemitério lá indígena. E naquela noite ele tá lá na casa dele, de repente a porta abre e é a esposa dele revivida. E ele fala, ai amor e tal, se fica de pé, olha pra cara dela. Ela tá só o bagaço, ela tá horrível a mulher. Ele dá um beijo nela. Tá saindo um líquido, assim, um bagulho do olho dela, que ela tá sem o olho, acho que o menino arrancou com o bisturi. Ele beija ela. Ela pega a faca e assim, fica tudo preto e ele dá um grito. E desse jeito acaba Pet Sematary, o Cemitério Maldito. Aí me ficaram, né, as dúvidas. É um filme interessante? É aquele tipo de filme, assim, legal? Legal. Quando você tá meio doido, assim, você fala assim, vou pôr um filme aqui dos anos 80 pra assistir, assim, uma coisa, né, uma besteirinha, uma coisa gostosa. É isso, você põe esse filme porque você não pode pensar muito nele. Por quê? Ficaram essas dúvidas pra mim. Primeiro, a menina, a filha deles. O que essa menina consegue sonhar, consegue ter... O Stephen King, ele sempre bota uma criança iluminada nos filmes dele, na maioria deles. Sempre tem uma criança que tem poderes, que sonha, que recebe a informação e dá pros pais, sempre tem. Não entendi, não desenvolveu ela. Não entendi por que os pais não gostam dele. Não entendi esse Pascal, eu não entendi por que ele virou o anjo da guarda da família. Ele fala uma hora que a partir de um ponto ele não pode passar, então ele consegue ir só até o cemitério de animais. Passado do cemitério de animais ele não consegue ir mais pra lá. Por que ele não consegue? O que aconteceu? Sabe, tipo, e não é um porquê assim, assiste um filme com atenção que você descobre. Não tem. O povo que volta
como? O velho falou, o espírito, as entidades malignas, o bagulho maligno que tem no cemitério é que fez o seu filho morrer pra você ir lá, eles colocarem na sua cabeça de você ir lá enterrar o menino lá. Então, tem uma entidade, o cemitério de indígena é uma entidade maligna? E pra que ele precisa que enterrem corpos humanos lá? Eu não sei, são muitas perguntas que ficam pra mim. E aí assim, na época, o filme, ele não foi bem de crítica, assim, né, de crítica ele não foi tão bem, mas o público curtiu, o público gostou, o público veio junto. Porém, com o passar do tempo, quem assistiu o filme na época e assistiu quando pequeno, tem essa coisa. Quem assistiu depois de grande, não é muito capturado pela energia do filme, pelo lance do filme, não vem junto. E aí, daquela parte que eu comentei da realidade que tem, da vida do Stephen King quando ele tava escrevendo o livro, uma delas é que ele realmente se mudou pra um lugar ali no Maine, porque ele ia dar aula numa universidade, né? Então, o pai do filme é médico, ele era aula na universidade. Tinha uma rodovia e ele salvou o filho dele de uma rodovia. Que o filho dele tinha um caminhão vindo, ele conseguiu segurar o filho dele, mas ele falou que a pergunta e se o filho dele tivesse seguido, nunca saiu da cabeça dele. Toda vez que ele revivia a cena, ele pensava, gente, e se eu não tivesse conseguido segurar o meu filho? E se não tivesse dado tempo? Como que seria, né? E isso assombrou ele até que ele colocou no livro. A filha dele perdeu um gato também, e ele teve que explicar muito cedo pra filha dele essa questão da morte, por causa da morte do gato dela, né, no caso. Então, tinha bastante coisinhas ali, né? Ele conhecia um cemitério de animais, e ele fez uma pontinha nesse filme também, sabia, gente? Ele faz um padre, porque tem uma personagem que morre, e aí ele faz um padre do nada, fazendo ali o enterro dela. Acho que fizeram essa cena só pra ele poder aparecer, porque é uma cena que, tipo, né? Eu não entendo porque que deram ênfase na morte dessa personagem, e aí entra aquilo que me dá um pouquinho de ranço, sabe? Né? O Stephen King, ele é apaixonado pelos próprios livros dele, pelos próprios personagens dele, então na hora dele fazer os roteiros, ele se perde nesse quesito de colocar personagem e dar tempo de tela pra personagem que primeiro não tem um desenvolvimento e a gente não quer saber. Pega o tempo que ele pôs na morte dessa mulher aí que morre do nada, e a gente vê até o velório dela, o enterro dela, e emprega pra gente poder entender quem que é esse Pascal, entende? Tipo, só que ele quer, talvez pra ele é importante essa mulher que morreu, é importante a irmã da mãe. A irmã da mãe aparece, gente, não tem importância nenhuma essa mulher. Pra que essa mulher apareceu? O que essa mulher... Tira essa irmã e desenvolve a ideia do cemitério. O que é esse cemitério? Eu sei que teve um remake, né? Teve o remake, que também não foi muito bem, de crítica. E agora teve o Cemitério Maldito, a origem, né? Como foi que começou. E aí é a história do Judge. É o Judge jovem, naquela história lá que ele contou do pai que enterrou o filho e o filho voltou e fez uma barbaridade. É essa a história. Que eles desenvolvem melhor a ideia do cemitério. Legal, eu gosto. Mas nesse filme realmente fica faltando essas coisinhas. E aí eu sei, assim, isso aí já é fofoca, mas o Stephen King, ele tinha realmente esse problema com os filmes que ele não era chamado pra fazer o roteiro, porque ele nunca gostava. Ele falava, vocês não fizeram direito. Então, por exemplo, ele odeia o Iluminado. Só que o Iluminado de Stanley Kubrick é um puta filme. É um filme... Caraca, bom. É muito interessante. Ele odeia. Por quê? Porque não tá do jeito... E aí ele fez a série. Ele próprio escreveu a série, porque ele falou, agora eu vou fazer do jeito que tem que ser. A série é um flop. É horrível. Péssimo. E tem os outros filmes também que ele próprio falou assim, não, eu vou escrever, eu vou dirigir. Que eu que sei. Eu escrevi o livro, eu é que sei. E todos são uma merda. Sabe, são uma bosta. E eu acho que é por causa disso, sabe? Porque, como eu comentei, ele escreve livros muito legais, criticados pelo final, tá? O final dos livros dele, né, tinha muita crítica, inclusive em It Parte 2, ele aparece também como um vendedor lá de quinquilharia, e ele comenta, né, que o livro é muito bom, o livro do Bill, mas que o final é uma merda. Quer que eu autografe o livro? Não, eu não gostei do final. Porque o Bill tem esse mesmo problema, né? O Bill é tipo o Stephen King em It, a Coisa. Então o Stephen tinha isso, de escrever livros que o pessoal adorava o desenvolvimento, a ideia, e odiava o final. E o pior é quando ele resolvia que ele que ia fazer a versão live action dos filmes dele, dos livros dele, a versão cinematográfica. Que aí é que desandava uma merda. Enfim, comentem aí o que vocês acham de O Cemitério Maldito. Se vocês têm uma memória afetiva com o filme, eu não tenho uma super memória afetiva, mas eu me lembro de ter assistido ele quando eu era muito pequeno e ficado impressionado, ficado com medo. Agora, revendo e entendendo as entrelinhas, não tanto. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram? Comenta aí embaixo, e quem já leu o livro, explica tudo aí pra mim, hein? Quem já leu o livro e souber essas respostas, que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! Mua! E até o próximo vídeo.